Fala, galera, queridos alunos e amigos da Triple. Vídeo sobre o nosso feedback da última pesquisa da Triple. Vai ser bem rápido, bem direto ao ponto, com os principais resultados, os feedbacks, mas principalmente para vocês saberem o que a gente faz e fez com toda essa pesquisa. E por que a gente faz isso? Porque a gente é consumidor também, a gente consome tudo aqui da Triple também, mas somos consumidores de outros serviços e a gente sabe a importância de quando a gente dá um feedback, a gente ter um retorno sobre isso. E esse é o objetivo desse vídeo. Então, a gente vai fazer bem um vídeo o mais rápido possível, então desculpem se a gente não vai entrar em muitos detalhes, para os que gostam de detalhes, mas porque a gente sabe que quando o vídeo é mais curtinho, mais direto, vocês assistem mais, e é muito importante porque nos próximos dias aí, vocês vão receber a nova pesquisa. Então, te deixou para fazer esse feedback somente agora, porque a gente queria que essa importância e os resultados dessa pesquisa tivessem bem frescos para vocês, para que vocês pudessem responder a próxima e o máximo de pessoas se engajassem com essa pesquisa. É importante que a gente saiba aí os principais pontos de oportunidade que a gente tem, beleza? Então, bora lá, vamos começar, vamos avançar aqui já. O objetivo, então, é sempre a gente identificar as principais oportunidades na operação, né? Então, a gente sabe já os nossos pontos fortes, as nossas fortalezas, é importante isso para que a gente possa reforçar, mas é sempre muito mais importante a gente ter aquele feedback sincero de vocês para a gente identificar onde são as oportunidades e corrigir, direcionar e ajustar. Por isso que a pesquisa ela é 100% anônima, ela é feita na plataforma Survey, para quem conhece, é uma plataforma super confiável. Então, ela é 100% anônima, mas no final a gente deixa um campo lá, caso você queira se identificar, né, para que tenha algum retorno sobre a pesquisa também, ou, enfim, se identificar por qualquer motivo, tem um campo lá. Mas a pesquisa ela é anônima, a gente não identifica ninguém, porque a gente quer respostas sinceras. A gente sabe que quando você se identifica, às vezes, né, você se policia às vezes para dar algum feedback, algo mais direto, porque a gente se conhece, a gente tem contato com vocês todo dia, às vezes a gente sabe quando a gente tem que falar a verdade, a gente fica com vergonha quando precisa, então por isso que ela é anônima. Então a gente teve um recorde de respostas aí, o índice de confiança sempre alto, com uma margem de erro aí de 6%, tempo médio de 4 minutos, então é uma pesquisa super rápida, bem direta ali também, e NPS, que depois eu vou explicar o que é. Eu não vou entrar no detalhe aqui, tá, galera? Mas essas daqui são as competências de um coach foda, um coach da Triple, que é um coach feliz, otimista, determinado e abundante. Se você quiser, você pausa aqui, tira um print, dá um zoom para dar uma olhada. Eu não vou entrar no detalhe porque essas características, né, elas estão descritas em todas as perguntas lá, quando vocês vão avaliar os coaches. Esses são os critérios de avaliação dos coaches. Então, está descrito tudo sempre lá, detalhado para vocês, da mesma forma que está aqui, mas é importante que vocês saibam que é isso que a gente usa para direcionar as fortalezas e as oportunidades aí dos nossos profissionais e dos colaboradores que estão com a gente. A gente divide em fatores humanos e fatores técnicos, porque aí a gente consegue colocar numa balança ali, identificar, às vezes, um profissional que ele tem fatores humanos mais desenvolvidos, mas tem oportunidade em fatores técnicos e vice-versa, beleza? A gente explicou também bem, de uma forma um pouco mais detalhada, esses critérios no nosso workshop. Você realmente sabe o que é CrossFit? É um workshop que a gente fez há 2 meses, que foi um sucesso aí, 30 pessoas, 30 alunos participaram, e a gente entrou no detalhe lá também. Em breve vai ter outra edição, se você quiser participar. Então, vamos lá, ó, já logo de cara, esse é o resultado que vem para a gente, tá? Então, a gente avalia por profissional. Então, a gente avalia todos os critérios de cada profissional e, com isso, é que a gente consegue identificar quais são as oportunidades e fortalezas de cada profissional, né? Onde ele tem algo a ser ajustado, tá? A gente consegue visualizar também qual o percentual de pessoas que já participaram de uma aula, né? Desse profissional, para a gente entender qual o tamanho da base e de confiabilidade dessas respostas, né, a importância dessas respostas, e a variação que teve versus a última pesquisa. Então, esse professor aqui teve uma nota de 9,8, ele cresceu 0,3, e aqui são as notas dentro de cada um daqueles critérios que vocês viram, tá bom? Não vou entrar no detalhe aqui, porque também é confidencial, a gente não vai abrir os detalhamentos aqui para, obviamente, não expor ninguém, mas é importante que vocês saibam o que a gente avalia e a forma que a gente direciona. Mas mais importante que aquele resultado individual, essa é uma matriz que a gente utiliza muito,
né? Então, aqui a gente tem um consolidado de todas as notas e todos os critérios, né? De todos os profissionais. E aqui em cima, por exemplo, a gente consegue ter um comparativo individual. Então, a gente consegue olhar cada profissional aqui com uma paleta de cores, onde estão as oportunidades desse profissional e onde são as fortalezas. Então, aqui a gente compara individualmente para que a gente possa, nas conversas individuais, nos feedbacks individuais, ir direcionando e ter de fácil identificação quais são as fortalezas e as oportunidades de cada um. E essa segunda matriz aqui, ela é um consolidado. Então, a gente consegue olhar de toda a equipe onde estão as principais oportunidades. Então, aqui a gente tem uma oportunidade nesse profissional que teve a nota mais baixa de todas as notas com relação à correção individual. Então, aqui é onde a gente vai atuar e é onde a gente tira as principais oportunidades. Beleza? Então, isso falando de colaboradores. Aqui a gente está falando de limpeza e estrutura, não, limpeza e organização, tá? Então, aqui tem alguns feedbacks, a nota foi 9,6, a gente não tem histórico das outras pesquisas, porque a gente avaliava de uma outra forma. A gente vai manter agora os mesmos critérios e metodologia para a gente ter um histórico, mas é uma nota super alta, acima de 9 a gente já considera uma nota excelente. E aí aqui tem alguns feedbacks também, se vocês quiserem pausar, vocês podem pausar para dar uma olhadinha, mas no final a gente vai falar de um consolidado e o que a gente fez já com isso daqui, beleza? Outro ponto importante aqui, quando a gente fala com relação ao nosso atendimento, tá? Limpeza e organização aqui, galera, mas é com relação ao nosso atendimento, tá? Principalmente quando a gente fala do atendimento da recepção, né? Da nossa colaboradora Natália, eu também estou ali à frente do atendimento. Então, aqui também tem os feedbacks, mas mais importante que isso é o que a gente vai fazer com esses feedbacks. Então, agradecemos a todos aí que dedicaram alguns minutinhos para escrever, seja algum feedback positivo, alguma oportunidade. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Avançando, tudo isso, né, nos traz a um resultado final que é um balizador de mercado, que ele se chama NPS, Net Promoter Score. É aquela pergunta que a gente faz para vocês com uma certa frequência, né? Às vezes a gente manda pelo aplicativo, já mandamos por e-mail, e aqui a última foi via essa pesquisa, que é de 0 a 10, o qual você recomendaria a Triple para amigos e familiares, sendo 0 não recomendaria e 10 recomendaria muito. E aí, se a gente tivesse essa informação somente para nós mesmos, ela não serve de nada, ela serve simplesmente para mostrar se a gente está melhorando ou tendo oportunidades versus outras pesquisas. Mas, além disso, também, a gente tenta sempre comparar com benchmarks de outros segmentos e do nosso segmento. Então, quando a gente compara a nossa média geral aqui de todas as pesquisas, a gente tem uma média geral de uma nota de 92, né? Acima de 9 ali. Então, quando a gente compara, por exemplo, com benchmarks internacionais de atendimento, como a Apple e a Amazon, por exemplo, a gente tem uma nota acima da nota deles. Quando a gente compara com a Bodytech, com uma pesquisa de NPS que foi divulgada uma vez publicamente, que a gente acessou essa fonte via Google e site deles, eles têm uma nota de 80, e quando a gente pega uma CrossFit da região aqui, né, um parceiro próximo aqui da nossa região, ele tem uma pesquisa publicada ali que a gente fez alguns ajustezinhos e a gente conseguiu extrair a nota dele, que seria 63. A gente sabe que quando a gente compara com esses benchmarks internacionais, a gente está falando de base de pesquisas de milhares de respostas. Então, obviamente, é uma base muito maior, mais confiável, e eles trabalham com um público muito diversos serviços também. Então, obviamente, que isso às vezes calibra a nota um pouco para baixo. Mas, de toda forma, a gente se sente muito feliz por ter uma nota acima de benchmarks como esse e ter uma evolução como essa que vocês estão vendo aí na curva, com uma média de 92, mais notas aí que já chegaram até a 100% de respostas de nota 10. Então, muito obrigado aí também a todos, a confiança de todos aí com relação a isso. Para a próxima pesquisa, a gente vai trazer uma outra forma de comparar esses benchmarks com outros segmentos também, que aí fica legal de se ver, tá bom? Então, aqui é onde a gente traz para vocês os resultados e ações que a gente tomou
com todos os feedbacks. Então, o que a gente faz? Todos os feedbacks, oportunidades de notas baixas que surgiram ali com relação à limpeza, organização, estrutura, atendimento, os feedbacks também escritos, né, que vocês deixam ali, a gente coleta todos e a gente separa eles por agrupamentos. Então, nesse campo, né, a gente colocou uma pergunta lá, se você tivesse que deixar alguma sugestão de melhoria, né, qual que seria ela? E aí a gente foi agrupando por grupos, né? Então, nesse campo de oportunidades de melhoria, a gente ficou muito surpreso e muito feliz que, num campo de melhoria, vieram 34 feedbacks, 56% de feedbacks positivos, simplesmente sinalizando os pontos, agradecendo, né, pelo engajamento que a gente tem, pelo atendimento, enfim. Então, a gente fica muito feliz, a gente vai mostrar esses feedbacks agora na sequência, a gente fica muito feliz que num campo onde deveria ser de oportunidade, as pessoas não tinham oportunidades e sim agradecimentos com relação ao nosso trabalho. Então, a gente fica muito feliz. Quando a gente fala de outros grupos aqui, então a gente está falando de horários de modalidades, tá? Então, lembre-se, essa pesquisa ela foi feita lá em janeiro. Não é porque a gente está dando feedback agora para vocês que a gente só vai começar a trabalhar nisso, não. Enquanto, inclusive, vocês estavam respondendo as pesquisas em tempo real, lá foram 3 dias que a gente deu de prazo para vocês responderem, a gente já estava trabalhando em cima das ações. Então, pintava, às vezes, um feedback, a gente abria lá a pesquisa, tinha algum feedback com relação, às vezes, limpeza de banheiro, por exemplo. A gente já foi lá e já atuou. Horário de modalidades, veio uma sugestão muito legal, enfim. Então, por exemplo, a gente agrupou todas as respostas por grupos para ficar mais fácil da gente poder analisar. E aí, quando a gente fala de horários de modalidades, tinha algumas sugestões, alguns pedidos para voltar para as modalidades nos horários da manhã, que lá em janeiro ainda não tinha. Então, logo a gente já estava voltando, já estava programado com essa retomada e já voltamos. E como no horário da manhã a gente tem uma limitação maior para colocar mais horários de modalidades, porque são horários mais cheios ali no horário da manhã, e são poucos horários quando a gente compara com o período da noite, veio uma sugestão muito legal que a gente utilizou, inclusive, essa sugestão na nossa grade. Que é o quê? Como a gente tem menos dias de modalidades nos períodos da manhã, havia uma sugestão da gente fazer modalidades alternadas. Então, o que a gente fez? A gente colocou lá que em uma semana a gente teria, por exemplo, aula de barbell às quartas-feiras e aula de ginástico às sextas-feiras. E na outra semana trocava. Então, a gente tinha, por exemplo, aula de strong nas quartas-feiras e de endurance nas sextas-feiras. Então, toda semana a gente vai alternando para que vocês consigam vivenciar essas modalidades complementares aí que a gente tem na grade no período da manhã. Limpeza e organização, né? 10% ali dos feedbacks do campo de melhoria sinalizaram, às vezes, alguma oportunidade ali. Basicamente, a gente trabalhava com um tipo de papel de enxugar as mãos no banheiro, ele esfarelava muito e ele caía no chão e com isso dava a percepção, às vezes, de que o banheiro estava sujo, mesmo com a frequência que a gente trabalhava a limpeza. Então, a gente já trocou esse papel já tem um bom tempo, acho que vocês devem ter percebido isso. Então, já não dá mais essa sensação de papel no chão e de algum tipo de sujeira. E vocês sabem o quanto a gente tem toque com relação a isso, o quanto a gente é preocupado com limpeza e organização. O que é importante que pintaram alguns pontos ali com relação ao vestiário feminino, né? Para a gente tomar alguns cuidados, principalmente com relação a absorventes íntimos, tá? Cuidado com o descarte deles, né? Sempre descartar ali no cestinho de lixo, os papéis também sempre descartar nos cestinhos de lixo, e é isso, intensificamos as limpezas, ó, coisa linda a limpeza do nosso box aí, que a gente sabe bem, porque a gente visita outros box, a gente tem feedback de vocês também, então isso é motivo de orgulho para nós. Transição de aulas, né? Quem vocês forem voltar ali nos feedbacks e derem um zoom ali nas oportunidades, vocês vão ver 2 feedbacks ali falando sobre transição de aula, que nós da recepção poderíamos atuar mais nas transições e auxiliar os professores nessa transição, para evitar que quem está saindo de uma aula, né, fique às vezes conversando com um tom mais alto ali, né, interagindo. A gente sabe que naquele momento, que a gente quer trocar uma ideia, fazer uma resenha ali, né, com os amigos, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar um certo cuidado para não atrapalhar outra aula que está começando, que está rolando ali também. Então a gente já implementou isso lá atrás também. Então vocês podem ver que às vezes a gente fica no pé de vocês, toca a campainha lá, né, sai gritando, acabou o recreio, acabou o recreio.
porque justamente outras pessoas estão entrando em aula e precisam ter ali o barulho reduzido para conseguir prestar atenção nas orientações dos professores e nas nossas orientações. Beleza? Materiais, tinham alguns pedidos para trazer mais anilhas menores, barras, enfim, isso já é o nosso dia a dia. Ali mesmo vocês viram que no começo do ano já chegaram as anilhinhas menores, barras, e não tivemos mais nada de feedbacks com relação a isso, quando a gente compara com outras pesquisas, né, que sempre pediam outros materiais, e-bike, mais remo e tal. Então, todo ano a gente vai ali fazendo a nossa manutenção dos materiais, trazendo alguma novidade ou incrementando já algum material que a gente já tem. Tem uma oportunidade em dumbbells, né, que são aqueles pesos individuais, parecidos com os halteres. Só que isso a gente precisa comprar numa quantidade muito grande e é um investimento muito alto. Para que vocês tenham ideia, o custo por quilo de um material como esse é de por volta de R$22, mais ou menos, R$18. Então, quando você está falando de um dumbbell de 20 quilos, faça as contas aí, né, dá quase 300, 400 pau, dependendo do valor. Então, é um investimento alto, que isso está programado para acontecer, mas vai acontecendo no seu devido tempo e não é um material que faz falta, porque a gente consegue trabalhar com kettlebell e com outros itens ali que suportam bem para que a gente consiga trabalhar os estímulos que a gente trabalharia com dumbbell, tá? Barras também, a gente está sempre trocando. Em janeiro a gente trouxe acho que mais 6 ou 8 barras novas ali, né? E acontece, elas vão quebrando, é normal, mas também é importante que a gente tenha esse cuidado com o material, né? A gente pede atenção redobrada para vocês com, né, o soltar da barra ali, tomar cuidado, né? Para amortecer a queda da barra, para que a barra não quique, de repente não bata em outra pessoa, o kettlebell, principalmente relacionado à segurança, tá? Para que isso não machuque ninguém. E, obviamente, também para que a gente tenha um cuidado e preservação, para que vocês tenham sempre materiais novinhos, como vocês têm ali, sempre com cuidado, limpinhos, bonitinhos, porque o investimento também é alto em cima disso. Para quem não sabe, uma barra daquela que vocês utilizam ali, ela custa por volta de R$1.500, R$1.400 as barras que a gente trabalha ali. Tem barra que chega a R$3.000, por exemplo. Tá? Então, também é um investimento alto aí, então a gente precisa tomar cuidado e preservar esses materiais para que a gente tenha sempre materiais funcionando e em boa conservação. Que mais? Aulas, né? Alguns feedbacks e dúvidas, principalmente muitas dúvidas sobre programação, sobre aulas e tal. E aí, por isso, veio daí que surgiu o gatilho e a ideia da gente fazer um workshop falando sobre CrossFit. E ele aconteceu há uns 2 meses atrás. Tiveram 30 alunos participantes, que era a nossa capacidade total, e a gente falou muito sobre programação, o que é CrossFit, o que está por trás dos bastidores, por que a gente trabalha com 2 professores, o que é alta intensidade, por que a gente não pode trabalhar em alta intensidade todos os dias. Falamos de fisiologia de uma forma simples ali para todo mundo entender, então foi muito legal. Todo mundo participou, gostou bastante, e a gente vai ter uma nova edição aí em breve, então se programe aí para você correr, fazer sua inscrição para você não ficar de fora de novo, beleza? Clínicas, né? Sugestões aí de mais clínicas. Então, a gente já tem clínicas aí no nosso calendário, já fizemos clínicas esse ano aí, ano passado, de rope climb, de handstand push-up, e 100% das pessoas ali que participaram saíram evoluindo, seja na de rope climb, conseguindo fazer um freio, uma escalada, ou seja na de handstand push-up, pelo menos aprendendo a virar de ponta cabeça, perdendo o medo ali. Então, as clínicas são momentos aí de evolução, né? Onde a gente trabalha, às vezes no dia a dia, pequenos momentos de 10, 15, 20 minutos no máximo de técnica de algum tipo de movimento, que a gente tem essa limitação de horário. Em uma clínica, a gente vai trabalhar praticamente 3 horas. Então, por isso que às vezes essa mágica acontece em uma clínica. Sobre estrutura, uma sugestão ali sobre o retorno, na verdade, uma pergunta de quando retornaria o bebedouro. A gente vai segurar ainda, né, por conta do contágio, né, de Covid, o risco que o tipo de bebedouro que a gente trabalha ali tem. Então, a gente está avaliando outros tipos de bebedouro, até porque recentemente a gente passou por um momento aí de aumento de casos de Covid, graças a Deus com casos leves, mas a gente também tem que fazer o nosso papel aí e restringir ao máximo esses pontos de contaminação. E avaliação física, uma pessoa sugerindo que a gente poderia fazer a avaliação física. Talvez essa pessoa não saiba que a gente faz, mas a gente faz as nossas
ondas trimestrais e quadrimestrais. Inclusive, agora em julho, vai ter a Semana da Avaliação Física, onde todos os alunos podem fazer avaliação física de forma gratuita, e se você fizer em todos os períodos, você vai tendo ali um acompanhamento do seu percentual de gordura, seu peso, percentual de massa magra, gordura visceral e diversos indicadores que são bem legais. Isso fica tudo lançado no seu aplicativo, beleza? Então já é feito e já tem, a gente precisa fazer um trabalho maior aí de comunicação sobre isso, mas a gente sempre comunica quando o aluno entra, né, que a taxa de matrícula é para fazer justamente essa avaliação física, e quando tem essas ondas ali, é importante que vocês fiquem atentos ao grupo de comunicados que vocês não prestam atenção e perdem um monte de oportunidades aí. Pronto, falei. Beleza? Ó, e aqui estão todos os feedbacks de vocês aí, né? As pessoas que se dedicaram alguns minutinhos aí para trazer um feedback carinhoso para nós, para os nossos profissionais. Isso a gente também leva para todos eles. Então, a gente fica muito feliz com o resultado dessa pesquisa, e a gente agradece muito vocês aí, porque a gente percebe que cada vez mais a gente tem menos pontos de oportunidade, o que sinaliza que a gente está no caminho certo, está acertando mais do que está errando, mas é muito importante também que a gente tenha a humildade de entender, absorver os feedbacks de oportunidade ali, para que a gente possa direcionar e cada vez mais entregar um trabalho de mais qualidade, um trabalho mais focado no que a gente se propõe a entregar para vocês, que é um treinamento com muita qualidade, um ambiente acolhedor, um ambiente que a gente se relaciona, se conecta e se preocupa com as pessoas, com o seu desenvolvimento, com a sua vida e com a sua saúde física e mental. Beleza? Então, obrigado aí por mais uma pesquisa. Então, nos próximos dias, fiquem atentos para responderem essa pesquisa, respondam de forma sincera, é anônima, se você quiser se identificar, você se identifique, mas reserve ali uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, para você responder essa pesquisa ali com o seu coração. Tente relembrar sempre os seus momentos, os momentos que você vive ali, ou coisas que você observa no seu dia a dia, para trazer para a gente ali onde nós somos fortes, né? Quais são as nossas fortalezas, mas também onde estão as nossas oportunidades para que a gente possa continuar melhorando e evoluindo. Obrigado, galera. Valeu, até mais.